A Gisele, ela pede oração pela amiga Caroline, que estaria fazendo uma cirurgia no dia de hoje. E também pela cunhada Maiane, que está grávida, esperando a chegada da Núbia entre esses dias. Todos nós temos um pedido no nosso coração e também um agradecimento especial. Pode ser que não esteja expresso aqui, mas Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. E neste momento nós teremos uma música especial, nós cantaremos o hino 427, Mais Perto Quero Estar. E teremos a oportunidade de nos achegarmos aqui mais perto. Aqueles que desejarem e se sentirem no desejo de expressarem seus pedidos e seus agradecimentos, teremos esse momento. Somente a primeira e última. Em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Com este pensamento, convido a todos, na medida do possível, a se ajoelhar para falarmos com Deus. Querido e amado Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e exaltado seja o Teu santo nome nesta manhã. Pai querido, mais uma vez se encontra um punhado do Teu povo, prostrados diante de Ti, Pai, na beleza da Tua santidade, declarando diante de Ti agora que o Senhor venha estar mais perto de nós. Pai querido, somos pessoas falhas. Neste momento, Senhor, te imploramos perdão dos nossos pecados. Que nós possamos estar limpos agora diante de Ti. E que assim, Pai, a nossa adoração nessa manhã seja completa. E que o Senhor aceite a nossa adoração. Pai amado, nós estamos aqui expressando nossa dependência de Ti. Na certeza que o Senhor nos ouve agora, ó Pai, colocamos em Tuas mãos os nossos pedidos e nossos agradecimentos. Nas minhas mãos encontra-se um livro onde muitas pessoas colocam seus pedidos e agradecimentos. Que o Senhor venha estar com cada um deles, Pai. Não para que haja mérito em nós, mas para que o Seu nome, Pai, continue sendo exaltado por todo o mundo e todo o universo. Pai querido, entregamos o nosso ser, a nossa mente nesta manhã agora, e que possamos Te adorar em espírito e em verdade. Que o Teu poder, o Teu santo e bom Espírito venha estar sobre cada um de nós. E que possamos, ó Pai, sair daqui cheios do Teu poder. Que nesse dia, Pai, tão especial, nós possamos nos encontrar e nos deleitar em Ti. E possamos sentir o Teu abraço e o Teu sorriso sobre cada um de nós. Abençoe, ó Pai, as pessoas que nos acompanham pela internet também.
que essa mesma bênção seja alcançada e que eles sintam o teu toque de poder em suas vidas. Pai amado, mas também te pedimos uma bênção especial sobre o pregador dessa manhã, o Serginho. Que ele venha falar, ó Pai, iluminado pelo teu santo e bom Espírito, e que possamos, ó Pai, também sair tocados pela tua palavra e sairmos cheios do teu poder daqui, desse teu santo e bom lugar. Nos dá a tua paz agora, Senhor, nos dá o teu perdão. Mais uma vez te imploramos, Senhor, nos dá o teu santo e bom Espírito. Hoje, que o Senhor haja em nós. É o que te pedimos e te agradecemos por amor em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Sei de mim se tudo que eu tenho cabe em um desenho. Quem foi que fez o tempo? Quem disse brilha sol? Quem pôs o infinito num coração tão pequeno? Me leva onde o tempo não me encontre, onde o aroma seja flores, onde a história seja tua e eu conviva com os autores, onde o som seja bonito e do medo nem me lembre, onde o coração aumente pra caber o infinito, onde o sol seja luz pra entender o que é pra sempre. O que é que eu sei da vida? O que é que eu sei de mim? Se tudo que eu tenho cabe em um desenho. Quem foi que fez o tempo? Quem disse brilha o sol? Quem pôs o infinito num coração tão pequeno? Me leva onde o tempo não me encontre, onde o aroma seja flores, onde a história seja tua e eu conviva com os autores, onde o som seja bonito e do medo nem me lembre, onde o coração aumente pra caber o infinito, onde a luz seja
Bom, continuando a nossa adoração nessa manhã, mas antes de continuar, queria fazer um anúnciozinho rápido. Foi anunciado no boletim que estaria tendo a escolinha de futebol às terças-feiras, às segundas, tá? Mudou a data. Então, o Cristiano pediu para fazer esse anúncio, que a escolinha de futebol será às segundas-feiras, tá bom? Que não deu tempo para anunciar. Bom, nessa manhã, nós temos um pregador que eu já conheço de longa data. Eu gostaria de convidar aqui o Sérgio Borges Arruda, mais conhecido como Serginho, né? Passar aqui alguns conhecimentos. Ele é adventista de berço, é filho aqui da Paulista Leste, né? Ele já contribuiu como distrital dos desbravadores, regional JA, já foi presidente dos universitários adventistas, foi locutor do programa Comunicando Jesus com o pastor Jonas Pinho, é diretor da ONG Liberdade Religiosa e hoje é membro da Igreja Adventista da Nova Semente, lá no centro. Conheço ele há longa data, um homem de Deus, com os testemunhos fenomenais de Deus o capacitando, usando. Que, Serginho, que nesses momentos que se seguem, Deus te ilumine, que o Espírito Santo esteja com você, que nós possamos sentir a presença de Deus através da palavra que você irá abrir. Deus te abençoe. Obrigado, senhor. Feliz sábado. Que alegria estar aqui na Vila Matilde. Caminhando por aqui, estacionando, eu me lembrei de algum lugar no passado, na época do pastor Paulo Stabeno, né? Pastor Arno. Eu sou do Velho Testamento, né? Essa carinha de 49, mas já tenho 50. É uma alegria realmente estar aqui, rever amigos e compartilharmos juntos a palavra de Deus. Quero cumprimentar e saudar a todos com a paz do Senhor e aqueles nossos amados irmãos e amigos que aqui estão. Os convidados, sintam-se realmente em casa, porque vocês são filhos e filhas do Rei. Nosso amado pastor, secretário aqui do campo. Tem mais pastores aqui presentes? Talvez, alguns que já jubilaram, mas a igreja está repleta e eu acho que é conveniente você olhar para quem está pertinho de você e ver o quanto essa pessoa é linda e dizer para ela: você é uma bênção, me dá um abraço. Também vejo aqui a Cristina Bronze. Quem não sabe quem é a Cristina Bronze, estava tocando piano, não é? Quando eu tinha 10, 11, 12 aninhos, eu fui ovelha do papai dela, pastor Bronze, Jesus de Nazaré Bronze. Que alegria te ver, né? O Edson Ferraz, fomos regionais na época do Ronaldo Arco, e por aí vai. Daqui a pouquinho, lá no meio do sermão, eu vou falar de uma pessoa que tem uma história muito incrível entre nós dois. Tudo bem aí? Feliz sábado! Povo do Senhor, o Rei está voltando, amém? Olhando em retrospectiva para o mundo em nossos dias, eu listei pelo menos os últimos 8 anos, na última década, as grandes manifestações que se espalharam pelo planeta. Manifestações na Tunísia, na Tailândia, no Egito, Geórgia, Irã, Mianmar, Rússia, Crimeia, Argentina, Brasil, Sudão, Líbano, Hong Kong, Haiti, Espanha, Chile, Bolívia, Venezuela e por aí vai. A sociedade ocupa as ruas, não mais se manifestam nas redes sociais ou com abaixo-assinados, mas as pessoas saíram do conforto dos seus lares, ocuparam as ruas, algumas manifestações violentas com coquetéis Molotov ou enfrentando o policiamento, ou manifestações de pessoas pacíficas que, de mãos dadas, erguiam seus clamores, suas cartolinas, suas faixas, pedindo algumas coisas, entre elas saúde, educação, segurança, ética, democracia, liberdade religiosa, justiça, entre tantas pautas.
O mundo clamando por mudança. Parece que existe uma batalha pela terra. No entanto, há uma sintonia nas pautas espalhadas pelo mundo, onde no coração do ser humano o clamor é por um mundo melhor, por uma vida melhor. As pessoas clamam por qualidade de vida. Sedentas por solução, algumas dizem que a resposta para essa mudança de paradigma, ela está na educação. Outros dizem que está na religião. Outros Som. Voltou? Pode manter esse? Ok. É bom ter bastante microfone, né? Mas o fato é que todas essas áreas cometeram falhas, inclusive a religião. Alguns acham que, inclusive, a mistura de todas essas áreas, de uma maneira coerente, pode trazer uma mudança. Falando sobre religião, historicamente, a religião também ela tem as suas fontes de conflitos, porque quando olhamos para a história, nós vimos que grandes guerras foram motivadas pela religião. As cruzadas, a Inquisição, são exemplos de guerras religiosas que dizimaram milhões de vidas. E hoje, o problema número 1 do mundo, em termos de segurança pública, é o terrorismo. Porque o terrorismo, ele é o cenário do imponderável. Você com a sua esposa pode, de repente, comemorar os seus 10, 15, 20 anos de casamento, fazer uma viagem para a França, estar num lindo restaurante, mandando stories, né, no seu Instagram, no seu Facebook, fazendo a gente morrer de inveja, mas há um risco de que alguém esteja naquele restaurante, cercado de bombas na sua cintura, e que pode tirar a sua vida. Jesus Cristo, quando foi enviado por Deus à terra, ele se tornou um problema para a religião daqueles dias. Ele nunca foi um fariseu, nunca foi um saduceu, não se associou a Caifás. E o primeiro alvo das suas mensagens foram os líderes religiosos. E hoje também temos um colapso em todas as áreas, e tanto na política, quanto na educação, na religião, e Jesus Cristo veio para apresentar uma solução ao mundo. Qual é a proposta divina para solucionar os problemas do mundo? Deus crê que um governo pode trazer a solução. E por incrível que pareça, paralelamente, eu e você pensamos parecido, porque a cada 2 anos nós somos envolvidos num ciclo eleitoral. O próximo ciclo, agora em outubro, é de prefeitos e vereadores. Depois voltamos novamente para presidente, senador, governador, deputado federal e estadual. E a cada ciclo eleitoral, nós acreditamos que aquela ideologia pode trazer uma melhora na economia, na educação e assim vai. Aquela pessoa pode trazer uma proposta que vai redirecionar o país. E aí a gente, evidentemente, como cidadãos, começamos a compartilhar, defender teses e, enfim, convencer as pessoas de que aquele direcionamento é o melhor. O fato é que Deus, Ele mostra na sua palavra uma proposta de um governo. E o texto bíblico que nos mostra isso está em Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 9. Acompanhe na sua Bíblia Isaías, o capítulo 9, um texto conhecido, no versículo 6 e 7. Esta profecia fala especificamente da pessoa de Jesus Cristo. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7 diz: porque um menino e um filho se nos deu. E o que estava nos seus ombros? Um principado, outras versões falam um governo, um reino estava nos seus ombros, e há um título para ele, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. O versículo 7 diz que do incremento deste principado da paz, haverá um trono que não terá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino, para o firmar e o fortificar, em juízo e em justiça,
desde agora e para sempre, é o que diz o zelo do Senhor dos Exércitos. Amados, Deus está dizendo, eu enviarei o meu filho, eu enviarei o Messias, ele virá no corpo de um homem, mas ele trará nos seus ombros um governo. Jesus Cristo trouxe à terra mais do que uma religião. Ele trouxe um reino. Jesus Cristo veio, a profecia se cumpriu, celebramos isso agora no Natal, nasceu numa manjedoura, mas vamos para 30 anos depois desse momento. Ele dá início ao seu ministério, e logo após ser batizado por João, ele vai ao deserto, né? Sabemos que ele passou por um jejum, é ungido, sai do deserto cheio do Espírito Santo, começa a sua missão, e Mateus registra as primeiras palavras da pregação pública de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, vamos lá? No versículo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo 7. Aliás, 17. Mateus capítulo 4, versículo 17, está escrito: desde então, o que aconteceu agora? O texto diz o quê? Começou. Mateus 4, 17. Desde então, começou Jesus a fazer o quê? A pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Vejam, o primeiro apelo de Jesus Cristo é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele não anunciava a chegada de um movimento partidário, ele não anunciava um movimento revolucionário, ele não anunciava um movimento beligerante, ele anunciava a chegada de um reino. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Momentos antes, em Mateus capítulo 3, havia uma voz que clamava no deserto, seu primo, Mateus capítulo 3, versículo 1, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, em outras palavras, mude a sua maneira de pensar. Arrependei-vos, mude a sua maneira de viver. Arrependei-vos, mude os seus planos, sua mente, converta-se, por quê? Porque o reino dos céus chegou à terra. Quando eu era adolescente e comecei a pregar aos 15 anos, eu sempre recorria ao Google de casa, que era a irmã Júlia, minha mãe. Falava: mãe, eu quero colocar aqui no sermão aqui, que eu vou fazer lá nos Desbravadores, um versículo que fala assim, mas eu não sei onde está. Ah, filho, está em Oséias, capítulo tal, versículo tal. Eu ia lá: está mesmo, hein? Beleza. Mãe, eu estou lembrando de outro texto aqui, que diz assim, assim, assado, mas eu não sei onde está. Ah, filho, esse texto está em 2 Coríntios, capítulo tal, versículo... Obrigado. Impressionante. Bem, o fato é que hoje nós temos o Google e a gente digita lá o Bíblia Online. E a gente digita uma palavra que busca em toda a Bíblia aquela palavra em todos os versículos bíblicos onde ela está. E quando você digita a palavra reino, centenas e centenas de textos bíblicos vêm à tela, inclusive concentrados nos evangelhos mencionados por Jesus Cristo. Por que que nós não percebemos tão claramente a presença do reino na Bíblia? Porque nós crescemos numa democracia. E a democracia é o oposto da monarquia. Estamos numa cultura democrática e a Bíblia traz elementos monárquicos. Mas o fato é que Mateus, Marcos, Lucas e João tratam disso o tempo todo. E aí quando você vai para Mateus no capítulo 24... olha que interessante. Jesus estava para deixar a terra e deu aos discípulos algumas instruções e lhes deu em resposta à pergunta de quando a história do mundo se encerraria, assim como nós que estamos curiosos com o futuro, e algumas pessoas contratam, não é? Cartomantes, quiromantes, etc., as mães de Inás da vida. Os discípulos também tinham uma inquietação em relação ao futuro, e aí, Mateus no capítulo 24, versículo 3, nós vemos esse momento acontecer, porque é o seguinte:
Estando eles no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, só eles, dizendo: Mestre, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do quê? Do reino será pregado para quem? Para todo mundo, em testemunho a quem? Todas as pessoas e gentes. E então virá? Vejam, a pergunta surgiu no versículo 3. A resposta, ela só chegou no versículo 14. Depois de contextualizar uma série de eventos na história, na geopolítica, na natureza, nos cataclismas, nas guerras, nas epidemias, a perseguição da igreja, a morte dos discípulos, os falsos profetas, a falta de amor, a crise de relacionamentos do ser humano, a frieza e tudo mais. Então, no versículo 14, ele responde à pergunta do versículo 3, que dizia: quando será o fim? E ele responde: quando este evangelho do reino for pregado para todas as pessoas, em testemunho a todas as gentes, todas as nações, então virá o fim. Vejam, o fim do mundo não depende de um evento. O fim do mundo depende de uma mensagem. O fim da história terrestre não depende de um evento. Depende de uma mensagem. A mensagem é o evangelho do reino. Em outras palavras, ele coloca o fim da história terrestre nas mãos da igreja. Quando vocês pregarem o evangelho do reino em testemunho a todas as nações, então virá o fim. É muito triste quando vemos cenas como a que vimos no ano de 2004, onde um terremoto que aconteceu lá no Oceano Pacífico varreu mais de 230 mil pessoas da face da terra, como formigas. Alguns filmes mostram essas cenas. Mas o fim do mundo não depende de um evento, depende de uma mensagem. Momentos mais tarde, pendurado numa cruz, ao seu lado, 2 ladrões, sentenciados à morte, e lá surge um diálogo, surge até uma discussão, e surge também a figura do reino. Vamos ao texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Lucas, o discípulo da medicina, capítulo 23, versículo 39, nós vemos o seguinte: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, a cena é a crucificação dos 3. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, nós recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares onde? No teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje estarás
comigo no paraíso. O reino de Deus. O que é o reino de Deus? Amados, o reino de Deus não é uma sociedade socialista ou capitalista. O reino de Deus não é um parlamentarismo ou um estado totalitário, ditatorial. O reino de Deus não é uma democracia contemporânea. O que é o reino de Deus? De maneira simples, a minha compreensão é que o reino de Deus é uma nação governada por um rei, e este rei é o próprio Deus e Criador. Ele é o rei dos céus e está anunciando à terra que ele voltará para governar a terra. O ser humano não tem nenhuma dificuldade de estar submisso hierarquicamente a alguém, desde que quem o lidera seja mais sábio, mais culto, mais preparado, politicamente correto, justo, infalível, piedoso, amoroso, e quem reúne essas prerrogativas é Jesus Cristo, o príncipe da paz. Essa é a boa notícia do Evangelho, o reino. No que consiste um reino? O reino consiste num Senhor, numa constituição, leis, responsabilidades, privilégios, uma economia, um exército, valores, cidadãos. Um reino tem um lugar de adoração, que são os átrios do Senhor, um templo, uma igreja. O reino de Deus é uma nação verdadeira. E Jesus Cristo disse, eu sou o rei. E quando ele nasceu, os anjos cantaram e os corais ainda cantam. Cristo o rei nasceu. Hoje é Natal. Esse rei foi julgado. E um advogado africano, olha o que ele fez. Ele protocolou no Tribunal de Roma uma petição pedindo a anulação do julgamento de Cristo. Provocando o Tribunal Romano, ele fez uma petição dos direitos fundamentais que foram feridos no julgamento de Cristo. Vamos a essa cena? João, capítulo 18, Evangelho de João. No capítulo 18, a partir do versículo 28, nós vemos Jesus sendo direcionado para uma audiência onde Pilatos estava presidindo a audiência. Evangelho de João 18, versículo 28 em diante. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. Era pela manhã cedo. Não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes, que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe, se ele não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não é lícito o quê? Matar? Ou seja, lá não tem pena de morte, nós queremos que ele morra, então tem que ser aqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, versículo 32, eles argumentaram isso para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando que morte havia de morrer. Tomou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou a Jesus e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-lhe outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes isso, tu dizes que sou rei. Eu para isso o quê? Nasci, e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quando Jesus diz, para isso nasci e para isso vim ao mundo, esse texto está relacionado com Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino vos nasceu, e um menino
se vos deu, e um principado, um reino, estava com ele, estava nos seus ombros. Ou seja, um reino que não veio da terra, um reino que veio para a terra. Reinos são nações, e o céu é uma nação invisível para nós, mas ela é real e sobrenatural. É uma nação poderosa, e o rei dos céus é Jesus Cristo, Jeová, Adonai, e a sua vinda revelou que o reino dos céus, a partir da sua vinda, começou, entre aspas, a colonizar a terra, a preparar um povo. Desde a primeira vinda de Cristo, vemos a expansão do reino invisível no mundo visível. O reino espiritual, numa terra física, o seu plano é expandir a influência, a cultura dos céus, preparando o povo para o reino dos céus, para a eternidade, através da cartilha da colonização. Como é que você coloniza um território? Nós sabemos como é que funciona. Nós somos colonizados por Portugal. Eu me lembro que quando eu fui o office boy da casa, porque todo mundo tem as fases, né? Uma hora você é office boy, outra hora você é o telefonista ou recepcionista. Bate palma alguém, deixa que eu atendo. Né? A criança quer ir lá mostrar serviço. Vai buscar pão. Serginho, eu era o mais velho, né? Vai buscar fermento, fazer bolo, vai não sei o que lá. E, evidentemente, como a maioria aqui mais madura, há 25, 30 anos atrás, ou até mais, qualquer padaria, qualquer armazém, o dono era quem? O seu Manuel. O seu Joaquim. O seu José. Porque nós somos colonizados por Portugal. E a colonização é o quê? Você leva para o território o idioma, a gastronomia, a arquitetura, você leva a maneira de se vestir, toda uma influência. O Brasil é muito parecido com Portugal, e o ano passado 43% da população que entrou a mais no país era de brasileiros. Os espanhóis colonizaram o México, os britânicos as Bahamas, e o reino de Deus está colonizando a minha casa e a sua casa. Viver na íntegra, a cartilha dos valores da colonização, que é a cartilha do reino, que é a palavra de Deus, nesse mundo, é como estar na contramão do mundo. Jesus, ao falar desses temas, deixa nas entrelinhas lições ainda mais profundas. Quando ensinou os discípulos a orarem, ele não disse para orarem pedindo para irem ao céu. No primeiro momento, ele nos ensinou por outra ordem. Os discípulos tinham o hábito de ver Jesus orando. Ele orava horas, orava uma madrugada toda. Jesus tinha uma comunhão profunda. O fato é que nós oramos querendo ir para o céu. Os hindus oram querendo ir para para a reencarnação. Os budistas querem uma consciência maior. Os muçulmanos querem ir para o paraíso. E aqueles que distorcem isso acabam explodindo as pessoas. Mas o fato é que os discípulos perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Daqui 2 semanas vamos começar um programa de orações, não é? E 10 dias. E Jesus então dá uma oração modelo. Não que ela tinha que ser repetida na íntegra, até pode, mas nela estariam contidas premissas para as nossas orações pessoais. E nessa oração modelo, ele nos ensina da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e seja feito o que? A tua, assim na terra como nos céus. Nós devemos clamar para que o reino venha, e depois nós vamos. As religiões têm seus membros, mas as nações têm cidadãos. Eu gostaria que você, que é cidadão do reino, observasse o que está escrito na Constituição do Reino de Deus, no Código de 2 Coríntios, no artigo 5, no inciso 20. Deixa eu traduzir. A carta de 2 Coríntios, do apóstolo Paulo, no capítulo 5, no versículo 20, o apóstolo Paulo, quem sabe, entendendo a estrutura do direito internacional, entendendo como funciona a estrutura do Estado, como ele era um agente do Estado, perseguindo os cristãos quando Saulo,
agora convertido, ele olha para a estrutura espiritual do reino de Deus e ele compreende qual é o meu papel e o seu papel nessa estrutura do reino e nos dá um cargo, uma função específica quando ele diz, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, de sorte que somos o quê? Embaixadores de quem? Da parte de quem? De Cristo. Como se Deus por nós fizesse o quê? Rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha que interessante. O apóstolo Paulo insere eu e você como representantes do reino. Porque uma das maneiras que um reino se estabelece numa outra nação é através dos embaixadores. E nessa manhã de sábado, olhando para a embaixada da Vila Matilde, repleta de embaixadores, eu quero dizer para você que quando o apóstolo Paulo diz de sorte que somos embaixadores, esse de sorte, ele não está no aspecto de uma escolha aleatória do acaso, mas do privilégio. É uma sorte, é um privilégio. De sorte que somos embaixadores, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E eu me lembro, quando garoto, na igreja, havia uma fase do inário adventista, que era o inário Cantai ao Senhor. Quantos são da época do Cantai ao Senhor? Uau! Turma do Velho Testamento, né? O pastor Luiz Piazzi chegou já no inário adventista, né? Sua conversão. E agora temos uma comissão de músicos da igreja escolhendo o repertório do próximo inário adventista, né? Vai ter músicas do Daniel Lidick e outras, né? Que são hinos também especiais que tocam o nosso coração, como foi a boa escolha do repertório dessa manhã pelo Edson aqui, a gente ficou conversando na semana. E quando eu, garotinho na igreja, aliás, quem é do Velho Testamento sofre até hoje, porque começa a cantar um hino achando que sabe de cor, não olha para o inário e aí mistura a letra porque mudou a tradução. Quem passa por isso aí? Não é? Hoje passaram, né? Eu passei também. Porque ficou na memória na primeira memória de longo prazo, né? E a gente tem essa questão. Mas o fato é que eu quero destacar que, inspirado nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, havia um hino no Cantai ao Senhor, que se manteve no inário adventista, que tratava justamente disso. Mas eu me lembro ainda da letra do Cantai ao Senhor, né, Cristina? Que dizia o seguinte: um forasteiro sou, em terra estranha, do reino lá do céu o quê? Embaixador eu sou. Meu Rei Jesus Senhor vos manda em seu amor as boas novas de perdão, de salvação. O Salvador, em seu amor, vos dá mensagem lá do céu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Amém? Reconciliar com Deus as pessoas lá na Cracolândia. Reconciliar as pessoas com Deus no seu condomínio. Reconciliar as pessoas com Deus na sua empresa, na sua universidade. Reconciliar as pessoas com Deus na sua família. Alguns anos atrás tive o privilégio de fazer parte de uma equipe de evangelismo que entrava no presídio do Carandiru. Nós pregávamos a palavra e, em determinado momento, o diretor do presídio arrumou um espaço que funcionou lá uma igreja. E a minha função era cantar a capela. Não podia levar o som, não podia levar o microsystem, os playbacks eram fita cassete, lembra? Lado A, lado B. Então, eu abri o inário e cantava com eles, ou cantava solos. E anos depois, pregando na igreja da Cachoeirinha, estava um jovem contando a sua história de vida e contando a sua conversão. Contando que, infelizmente, entrou em caminhos que o levou longe demais. E aí, ele contava aquele sermão, e eu sentado no meio da igreja, eu assistia, de repente, ele olhou assim, no meio da igreja, começou a olhar em minha direção, falou: você aí? Aí eu olhei para trás: não, você, com a roupa tal. Eu? É.
você não é o Serginho Borges, que cantava lá no presídio do Carandiru? Eu falei, sim. Rapaz, aqueles hinos entravam no meu coração e me motivavam a decidir por Cristo. Que alegria ver você aqui. E hoje ele levantou, me deu um beijo e falou, meu amigo, que saudade. João Trindade, fique em pé, meu irmão. Vem cá, me dá um abraço. E recebeu o aplauso da igreja. Com a sua amada esposa Esther, que são românticos, não é? Reconciliar as pessoas com Deus, porque você tem em mãos a carta rogatória do reino. Amados, somos a geração que mais consome ansiolíticos na história. Os ansiolíticos são os remédios que matam a ansiedade, que freiam o estresse, que quebram a insônia, que induzem o sono. Entre os que esgotam, nos estoques das farmácias estão Valium, Librium, Lexotan, Dormonide e Rivotril. Não há nada de errado em usar essas medicações quando há uma orientação médica. O fato é que Jesus Cristo, em seu primeiro sermão para uma grande multidão, tratou do tema da ansiedade. Porque as pessoas estavam ansiosas com o dia a dia, havia um colapso, uma crise de representatividade, as pessoas queriam um Messias que seria um gladiador, que derrubasse aquele império, que as livrasse das mãos de César. Jesus olhando para aquelas pessoas cansadas de pagar impostos, cansadas da desigualdade social, cansadas com a corrupção, com as distorções todas, com a lava-jato daqueles dias, ele olha para aquelas pessoas e ele muda o tema do sermão e começa a tratar da ansiedade para atender aqueles corações. E quem registra isso é Mateus. E acompanhem, por favor, o texto no capítulo 6. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5. A multidão não vai embora, ele continua o sermão no capítulo 6. Ele fala de esmolas, fala da oração, fala do jejum. E aí ele fala dos tesouros dos céus. E aí ele fala sobre ansiedade. E para os ansiosos de plantão, inclusive eu, aí vai o recado de Jesus Cristo. A partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, que era a medida da época? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se assim Deus veste a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou como nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas a solução é, buscai primeiro o quê? E a sua, e todas essas coisas o serão. Vamos imaginar a cena? Jesus falando, quem sabe, numa parte mais alta do monte. As pessoas assentadas num gramado, centenas e centenas de pessoas sentadas. Ou milhares. E aí, a voz de Jesus ecoava e elas ouviam a mensagem. E Jesus, então, ele diz algo que eu gostaria que nós repetíssemos com o exercício de alfabetização das nossas professoras. Eu me lembro agora, entre elas, da professora Ana Maria Bessa Tomás, fundadora e diretora por anos do Colégio Adventista de Cachoeirinha, que eu fui aluno
do primário. E ela dizia o seguinte: Serginho, lê para a gente aí, em voz alta. Tem uma voz bonitinha, pode ler. E líamos. E ela dizia o seguinte: quando você encontrar uma vírgula no texto, você tem que dar uma pausa. Se tiver um ponto e vírgula, é uma pausa o quê? Maior, ok? Poxa, ninguém faltou nessa aula. Ótimo. Então vamos então agora, com esse exercício, voltar ao versículo 33. Jesus, com a sua linda voz, disse: mas buscai primeiro o reino de Deus. Pausa. A primeira vírgula. E a sua vírgula. Outra pausa. E todas essas coisas que eu relacionei vos serão acrescentadas. Eu parei um pouco para refletir por que e a sua justiça está entre vírgulas. Porque entre o reino de Deus há uma pausa. E depois ele fala, e a sua justiça, e vem outra pausa. E eu fiquei meditando nisso, irmãos, e eu concluí que a ênfase para o e a sua justiça foi dada porque nós vivemos num mundo injusto, cercado de situações injustas, pessoas injustas, decisões judiciais injustas. Às vezes você passa por algo, mesmo na sua família, injusto. E se você revelasse o que você sabe, você deixaria fragilizado pessoas vulneráveis e você engole a injustiça. Estamos bem aqui hoje, mas olhando para o mundo de maneira sistêmica, segundo a ONU, 24 mil pessoas hoje vão morrer de fome. Porque estão há meses, há semanas, sem comer nada. Estamos bem aqui hoje, mas 300 milhões de crianças no mundo não têm um chinelo. E o volume que mais assusta são as crianças do Quênia. Que jovens turistas viram isso e montaram uma ONG para produzir um sapato, um chinelo barato, num volume exponencial. Estamos bem aqui hoje com a nossa família, as mulheres da nossa igreja, que vieram aqui à frente, inclusive, anunciar um programa especial do Janeiro Saudável da nossa mente, mas, infelizmente, a cada 11 minutos uma mulher sofre violência sexual, ou a cada 5 minutos uma é agredida, ou a cada 2 horas uma mulher é morta no Brasil, por ser mulher. Estamos bem aqui hoje, felizes, mas o fato é que 70 milhões de pessoas saíram das suas casas com os filhos no colo, com bolsas, com pouco de dinheiro e comida, pelo mundo afora por causa da guerra. Segundo o relatório da ONU, o ano passado, 37 mil pessoas por dia saíram de casa. Estamos bem aqui hoje, mas, lamentavelmente, o mundo está cercado de injustiças e hoje alguém está morrendo de uma doença curável no Brasil, porque não teve o diagnóstico certo antes, porque está na fila do exame devido à corrupção. E eu, que sou negro, quero dizer a você que 12 milhões e meio de pessoas que são os meus ancestrais foram arrancados de suas casas, de suas famílias, de suas rotinas e espalhadas pelo mundo afora para serem escravizadas, chicoteadas. 3 milhões e meio vieram parar no Brasil. E segundo Laurentino Gomes, que lançou um livro recentemente, durante 300 anos que os navios faziam esse percurso, 14 pessoas negras eram jogadas ao mar, ou porque estavam doentes, ou porque morreram. E isso mudou o comportamento do cardume de tubarões, que sabia que onde tivesse navio, haveria comida. Portanto, essas são as cartolinas que eu levanto essa manhã, clamando pela volta de Cristo. A intervenção definitiva do reino invisível numa terra visível é absolutamente imprescindível e necessária
para a extinção do pecado, para restaurar a humanidade, para que essas injustiças sejam reparadas. E ela só é possível com o governo do Príncipe da Paz. Há um momento em que o rei chama de volta os embaixadores para casa. Nós vamos para casa, porque estamos na iminência de uma intervenção definitiva e absoluta na história da Terra. E eu concluo a mensagem de hoje, deixando 2 recados aqui. Um recado para os embaixadores investidos pelo batismo, que já decidiram por Cristo, já passaram pelo batismo e hoje têm um papel a desenvolver. O recado está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 10. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, o recado para os embaixadores investidos. Quantos são embaixadores investidos, já passaram pelo batismo? Levante sua mão. Muito bem, o recado é para você. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis. Pois assim vos é amplamente concedida a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Ou seja, com cada vez mais cuidado, mais zelo, mais energia, cumpra o seu papel. Porque assim fazendo, primeira vantagem, nunca jamais tropeçareis. E a segunda é que vos será concedida amplamente a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu vejo a palavra amplamente, eu imagino as portas dos céus abrindo até o limite da dobradiça para que você e eu entremos. E agora o recado para os embaixadores não investidos, que não passaram pelo batismo, e o recado está no Evangelho de João, no capítulo 3, versos 1 a 5. João, capítulo 3, versos 1 a 5. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. E ele procurou Jesus, que hora? À noite. E disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino. Quantos aqui, uma pergunta óbvia, querem ver o reino de Deus? Amém. Quem não nascer de novo não pode ver. E aí ele fala, Nicodemos, mais verso 4, como pode um homem nascer sendo velho? Estamos diante do filme Curioso Caso de Benjamin Button, né? Pode porventura entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer do quê? Da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Quantos só não querem ver, mas querem entrar? Imagina você ver e não entrar. Meu Deus, quero ver, quero entrar. Portanto, existem alguns critérios para os embaixadores investidos, que já nasceram de novo da água do Espírito. O apelo é que você clame pelo batismo do Espírito Santo, para que você possa fazer cada vez mais a sua vocação e eleição. Para aqueles que ainda não foram batizados na água, se quiser ver e entrar, tome a sua decisão, se batize e cele a sua vida com Cristo, porque o Rei está voltando. A boa notícia do Evangelho nessa manhã
é que o Rei está voltando. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora. Eu gostaria que você refletisse na sua vida. Pai, no assunto tal a minha nota é 6. No assunto tal a minha nota é 2. Menos 1. Me ajuda. E que Deus possa te usar nesse ano de 2020 como nunca usou na sua vida. Porque a volta de Cristo depende de uma mensagem. E nós somos embaixadores, portadores dessa mensagem, que Deus nos deu o ministério da reconciliação para que reconciliássemos as pessoas com Deus, dizendo com amor e com urgência: arrependei-vos, porque o reino dos céus se aproxima. Nada
alguém aqui passando por um problema que está no nível do milagre? Tem alguém no nível do milagre? Chega mais perto. Eu estava numa ansiedade por algo que precisava também, do milagre. E é tão gostoso quando vem a resposta de Deus, né? Quando o quebra-cabeça encaixa assim, plá, e você olha. O milagre não acontece onde ele é necessário. Ele acontece onde ele é esperado. Nem sempre os que precisam do milagre acreditam no milagre. Mas onde ele é esperado, onde a fé é viva, o milagre acontece. Eu aprendi que as orações têm 3 respostas: sim, não e espera um pouco. Mas eu aprendi uma 4ª resposta. A resposta 4ª é: eu tenho uma ideia melhor. Deus sempre tem uma ideia melhor. E a ideia de Deus é que ninguém se perca. Ninguém. Por isso, vamos fazer uma oração cantada agora. Todos conhecem, a maioria conhece. Feche os olhos. Aqui estamos, Pai, como filhos e filhas, entregando nossa vida no Teu altar. Usa-nos. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou. Me aceita, Senhor. Diga a Ele: toma os meus pensamentos. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor. Renova, Senhor, meu viver. Derrama, derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servi-lo por onde for. Ó Pai, ouve a voz do Teu povo dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir. Não tenho nada, não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens.
toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver, derrama quero pra sempre servi-lo por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Ó Deus, declaramos a Ti e queremos ser instrumentos em Tuas mãos. Batiza, ó Pai, os embaixadores de Cristo investidos através do Teu Santo e Bom Espírito, para que possamos, empoderados pelo Teu Santo Espírito, convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Usa-nos como instrumentos poderosos. E aqueles que não passaram pelo batismo ainda nas águas, mas que querem ver e entrar no reino, que coloquem na agenda o mais breve possível esse momento. Suplicamos que a Tua graça continue nos alcançando, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para que todos se sentem, por favor. Vou seguir a orientação de saída dos diáconos, que será do final, né, para o começo. E vamos cantar a bênção final, enquanto o Serginho, por favor, Sérgio, vá até a porta, até a recepção, para cumprimentar e despedir dos embaixadores de Cristo. (604)